Sétimo dia, que maravilha, que tremendo a gente está recebendo novamente aquilo que o Senhor tem para nós. E cada dia Deus tem depositado nos nossos corações uma palavra que vamos carregar durante esse ano de 2025. Eu creio que durante esse ano, muitos de nós vamos retornar essas palavras, ou nós vamos estar vendo desenvolver, vivenciando essas palavras que nós temos recebido. Então guarda no coração aquilo que Deus está falando, amém? Glória a Deus. Hoje à noite, quero começar com o versículo que eu citei no domingo, Gálatas 6:9. Domingo eu falei sobre a questão das prisões, que muitas vezes, lugares de limitação, lugar de dificuldade, que muitas vezes nós nos encontramos, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo obedecendo a Deus, nós nos encontramos em lugares de limitações, como se fossem prisões. Nós ouvimos sobre o exemplo de José, sobre o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Paulo e Silas. Mas em nenhum momento, e essa verdade continua para nós, no nosso dia de hoje, em nenhum momento, uma aparente limitação reteve ou impediu o mover de Deus. E assim é até no nosso dia de hoje. E nós temos que lembrar, o tempo de colher, o tempo estabelecido por Deus. E Deus não é limitado pelas circunstâncias. Deus não é limitado por uma situação aparentemente sem saída ou aparentemente sem como avançar. Deus não é limitado. Eu ainda quero declarar sobre vocês, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Os momentos mais difíceis que eu passei e tenho passado na minha vida foram os momentos que eu colhi de uma forma sobrenatural da presença de Deus. Deus derramou naqueles lugares difíceis, naqueles desertos, naquelas lutas, naqueles desafios. Deus derramava da sua fidelidade, Deus demonstrava o seu poder, Deus demonstrava o seu cuidado, Deus fazia acontecer de uma forma que eu não podia imaginar, porque Ele não é limitado pelas situações e pelas circunstâncias. E nessa noite, o Senhor quer chamar a nossa atenção a essa verdade. O Senhor é o Senhor do tempo, e Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias e situações. E como eu comentei no domingo, e é nesse ponto que nós vamos continuar hoje, que eu comentei no domingo, é que tem apenas uma coisa que vai nos impedir de colher ou de entrar em tudo que Deus tem para nós. Vamos olhar biblicamente o que é. Gálatas 6:9, que diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, ou no tempo certo, colheremos se não desistirmos. Agora, a Bíblia é muito interessante, aliás, Deus é muito interessante. Por que você acha que Deus fala assim? Vocês vão colher, porque o tempo de colher vai chegar. O tempo certo vai chegar. Eu vou ordenar, eu vou fazer acontecer, o tempo vai chegar. Mas você não pode desistir. Por que você acha que Deus fala isso para nós? Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: não tenha ansiedade por coisa alguma. Quantos lembram desse versículo? Por que você acha que Deus fala para nós, não tenha ansiedade por coisa alguma? Por quê? Porque nós somos tendenciosos a ficar ansiosos. Porque Ele sabe, no nosso dia a dia,
nós iríamos enfrentar aqueles momentos onde ia subir aquela ansiedade. E é a mesma coisa aqui. Ele chama a nossa atenção da importância de não desistir, porque Ele sabe, e Ele sabia, que terá momentos onde nós seremos tentados a desistir. Porque o inesperado aconteceu. Porque não deu certo como eu imaginava, como eu programava, como eu investi. Como deu certo para o fulano e para o ciclano. E eu fiz a mesma coisa, mas para mim não deu certo. E Deus sabia que chegaria momentos onde nós seríamos tentados a desistir daquilo que Ele tem para nós. Então Ele já fala. Agora, eu quero citar uma palavra aqui. O desistir na linguagem original, no grego, eu gosto muito de fazer isso, eu acho muito interessante. Não sei o que os irmãos gregos iam achar da minha pronúncia, mas não vamos entrar nessa. Mas essa palavra desistir, ou outra palavra seria desfalecer, certo? Na linguagem original é a palavra ekluo. Ekluo. Fala comigo, ekluo. Está vendo? Bilíngue, todos nós aqui. Essa palavra é aquela palavra que significa o quê? Perca de força, desfaleceu, desmaiou, digamos assim. E por isso, você desistiu, porque você simplesmente não teve força suficiente para ir até o final. Olha aqui. Por que nós não teríamos força de chegar até o final? É porque as coisas estão bem demais? É porque está correndo tudo certinho? Porque está um dia fácil? Quantos já viveram dias fáceis? Nossa, hoje está um dia tão fácil. Ninguém teve dia de fácil? Ou vocês estão com medo de... Não, gente, tem dia que você levanta, você está sorrindo, você está cantando, o café está mais gostoso, o trabalho está menos árduo, sei lá, é dia fácil. Mas tem dia que é mais difícil. Quantos conhecem, então, vamos ver, quantos conhecem, então, o dia mais difícil? Eita! Tem dias mais difíceis. Mas olha aqui, Romanos 5, começando com o versículo 3. Não só isso, mas também nós gloriamos nas, o que, gente? Tribulações. Eita. Nós gloriamos nos dias difíceis, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado a esperança. Agora olha esse versículo 5. E essa esperança não nos decepciona. Por quê? Porque através da tribulação, a minha reação correta mediante a dificuldade foi desencadeando algo em mim que me posicionou para um mover sobrenatural do Espírito Santo, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, no Senhor, nós podemos começar aqui na tribulação, mas se nós seguirmos a Ele, nós vamos acabar no lugar da manifestação da presença dEle, do derramar do Espírito Santo, do sobrenatural. É assim que funciona. Como que é no Velho Testamento é colocado esse processo?
Isaías 40, 31. Muitos conhecem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. A promessa de Deus. A promessa de Deus. Nós não precisamos ter medo dos dias mais difíceis. Nós não precisamos ter medo da tribulação. A tribulação vai vir, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus declarou, porque nós estamos no mundo. Mas a tribulação passada da forma que Deus tem em mente só nos leva a uma glória cada vez maior. E é isso que Deus tem para nós. Olha aqui. Aqueles que esperam vão voar alto. Vão voar alto. Mas você tem que esperar no Senhor. Esperar no Senhor pode ser literalmente não fazer nada, digamos assim, ou pode ser você se posicionando, olhando para o Senhor. Eu não vou esperar de mais ninguém a solução dessa situação. Eu vou esperar no Senhor, porque é Ele que vai fazer. Mas essa posição é importante, para que as demais coisas podem começar a manifestar na nossa vida. O voar mais alto, o correr e não cansar. Então, quando nós falamos da palavra éclio, ou seja, desistir, desfalecer, perder a força, eu fui pesquisar outros lugares no Novo Testamento que essa palavra aparece. E eu entendi duas coisas que nós hoje precisamos prestar atenção nas nossas vidas. Nós precisamos cuidar, nós precisamos cultivar as nossas vidas para que a gente não chegue no lugar do éclio, de desfalecer, de perder a força e de desistir de algo que Deus tem para nós. Muitas vezes, irmãos, assim, espiritualmente falando, se a gente pudesse ver no ambiente espiritual, a gente ia ver quantas vezes nós desistimos de coisas que Deus estava quase na nossa mão. Mas nós desistimos e nós recuamos. E para que isso não aconteça, nós vamos cuidar, nós vamos cultivar duas áreas muito importantes na nossa vida e que são exemplificadas por mais dois lugares que nós achamos essa palavra éclio no Novo Testamento. O primeiro lugar é Mateus 15, 32. Mateus 15, 32, esse é o relato da multiplicação dos pães, a segunda multiplicação, que foi dos 4.000 homens, certo? E Jesus tinha acabado a sua ministração, ele tinha acabado de, assim, vários 3 dias, né, ministrando, ensinando, curando, libertando o povo. E chegou o versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer ou podem éclio pelo caminho. Eles podem desmaiar. Eles podem não ter como mais andar e ter que desistir de continuar andando. Por que Jesus falou que isso possivelmente poderia acontecer? Porque o povo estava o quê? Estavam com fome. Então, a primeira área que nós precisamos tomar cuidado para que nós não desistimos daquilo que Deus tem para nós
nós temos que nos alimentar do pão da vida. Nós estamos assim nas linguagens antigas, mas eu vou falar uma frase bem atual. Nós temos que ler a Bíblia, gente. Alimentar do pão da vida realmente soa muito bonito e é muito significativo. Mas eu quero que você entenda claramente o que eu estou falando. Eu estou falando de alimentar da palavra de Deus. Para que você não desfaleça. Para que você não desiste. Para que você não perca as suas forças. Porque as suas forças não são o suficiente. Muitas vezes, quando tudo está ao contrário. Quando nada está acontecendo do jeito que você planejou. Quando os seus recursos são limitados. As suas forças não são suficientes. E o que vai fazer toda a diferença entre você continuar caminhando e chegar naquilo que Deus tem para você, é se você não desistir. E você não vai desistir se você se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento, é um pão, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos faz levantar. Eu já falei sobre a vez que uma das vezes que eu estava, uma das noites que eu estava com o nosso filho Daniel no hospital, e ele tinha passado um tempo, um momento, uma noite muito atordoado ali. Nessa altura ele já estava fora da UTI, mas ele tinha pego várias infecções por ainda, não está andando. Ele tinha, assim, tanta coisa que estava acontecendo. Ele estava com a taxa de açúcar no sangue super elevado, tomando injeções para isso, tanta coisa. E ainda mais o emocional. Eu estava com ele aquela noite e eu fazendo tudo que eu podia fazer, ficava em pé do lado dele, massageava as pernas e orava. E chegou um momento, acho que era 4:30 da manhã, eu falei assim, eu não aguento mais, eu vou ter que deitar. E ele queria ver a gente. Então, assim, no hospital, você sabe, né? Acho que tinha uma cadeira lá, mas o lugar mais perto era no chão, do lado da cama dele. Eu deitei no chão. Não sei nem se eu pus lençol lá. Deitei no chão, de tão cansada que eu estava. E a hora que eu deitei, o Senhor falou comigo. Ele falou, levanta e declara que hoje é o dia da virada dessa situação. E eu, como sou uma mulher de fé, sabe o que eu fiz, gente? Falei, Senhor, eu não dou conta de levantar. Eu creio, mas eu posso declarar daqui que eu não dou conta. Dias e dias e dias, e noites e noites e noites. E o Senhor não falou mais nada. E eu continuei deitado alguns segundos, e de repente aquilo começou a falar no meu interior, levanta, que é o dia da virada, levanta, que é o dia da virada. E aquela palavra de Deus no meu coração começou a me dar uma força física. Gente, eu pulei de lá, nem eu acreditava, do cansaço que eu estava. Vocês não imaginavam o cansaço que eu estava depois de tantos dias no hospital, dias e noites. Eu levantei a minha mão e eu comecei a declarar. E realmente, aquele foi um momento que Deus marcou. E que a partir daquele momento, começou a andar ainda mais rápido a cura e a manifestação da cura dele.
Mas eu vou te falar uma coisa, eu não tinha mais força. Eu lia, eu cria na palavra de Deus, eu cria no poder de Deus, mas eu não tinha mais força física para levantar. Mas a palavra de Deus foi me fortalecendo. Gente, foi algo sobrenatural. Foi me fortalecendo, até que eu não podia mais ficar deitado. E eu levantei na força do Senhor. Essa é a importância de termos a palavra de Deus em nós. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, ora por mim que eu estou tão fraca espiritualmente. E eu oro. Mas eu sempre falo, a fraqueza vem da falta de alimento. O que você tem alimentado? Do que você tem alimentado? Eu ouço uma pregação na internet de vez em quando. Ok. E você almoça de semana em semana? Como que é? Você janta uma vez no mês? Como que você faz? Funciona para você? Não. Por que o alimento espiritual seria diferente? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, se você não quer desfalecer, não quer desistir, quando Deus falou assim, é tempo de colher, mas você, por não ver, por não entender, você desiste por causa você está com pouca força. Você tem que se alimentar, e alimenta da palavra de Deus, amém? Amém. A segunda coisa, deixa eu falar mais rápido aqui. Um segundo lugar que fala essa palavra éclio, Hebreus 12, 3. Aqui falando de Jesus. Pensem bem naquele Jesus que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, ou éclio. Para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem, para que vocês não desistem, vocês têm que cuidar daquilo que vocês pensam. Você tem que cuidar daquilo que você permite alojar na sua mente e que você fica remoendo e pensando. Quantos sabem o que eu estou falando? É fácil demais os nossos pensamentos, assim, desencadear numa direção que parece um caminhão sem freio. Você vai no médico, o médico fala assim, vamos fazer um exame de sangue que possivelmente você está com Covid. Aí você, ai meu Deus, estou com Covid. Nossa, minha tia teve Covid, ela lutou tanto com o pulmão, ela teve que ser internada, foi uma luta, meu pulmão, já estou com falta de ar. Já estou vendo. Ixi, não, eu não quero ser entubado. Ai, meu Deus, eu vou ser entubado. E como que vai ser? Eu já ouvi falar que se entubar também não volta mais. Aí, será que eu tenho dinheiro para caixão? Como que é? Gente, se a gente não cuidar, os pensamentos, alguém fala uma coisa, ó, que você vê, já foi. É ou não é? Ou é só comigo? Mas é. Jesus falou o seguinte: cuida daquilo que vocês pensam. Cuida daquilo que vocês pensam. Nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos saber identificar pensamentos que não vêm do Senhor e trocar por aquilo que é verdadeiro. Vamos ficar em pé, que já estou finalizando. Mas eu vou te dar a chave do discernimento do seu pensamento. A equipe de oração já pode vir, já pode posicionar. Como que eu sei como identificar um pensamento que não vem de Deus?
é muito fácil. Qual é o fruto que aquele pensamento está produzindo no seu coração? Você pensando aquilo, você está mais ansioso, você está mais preocupado, você está com menos paz, você está com menos expectativa, com menos esperança. Aquele pensamento não vem de Deus, gente. Corta, declara a verdade, coloca a verdade. Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Jesus falou o seguinte: se você não guardar a sua mente, se você não pensar nele, nas verdades dele, você vai desfalecer, sua força vai diminuir, você vai querer desistir. Então, nesta noite, para que nós possamos nos posicionar para colher no tempo de Deus, nós temos que avaliar, nós temos que cuidar, nós temos que zelar dessas duas áreas. Primeiro, nós temos nos alimentado do pão da vida, da palavra de Deus. E segundo, nós temos guardado a nossa mente em verdade, ou nós temos deixado nossa mente desenfreada, pensando tudo quanto é bobagem e besteira. Guarda. Jesus nos fala, guarda. Então, nesta noite, a unção nesta noite é a unção de não desistir, de não desfalecer, de não desanimar, de não desmaiar. E eu quero declarar, irmãos, vocês na oração, eu quero que vocês também declaram sobre cada um. Nós vamos declarar nesta noite uma fome e uma sede ainda maior pela palavra de Deus sobre cada vida. Que você tenha uma fome e uma sede da palavra de Deus. Que você tenha aquela fome que não vai te permitir a passar um dia sem abrir a palavra de Deus. E a segunda coisa, que você tenha, nós estamos declarando sobre você, uma habilidade maior de discernir pensamentos que não são de Deus, para que você possa trocar, mudar, romper aquele ciclo de pensamentos desenfreados e colocar a verdade de Deus. Pode vir agora, qualquer um desses irmãos que estão aqui na frente, pode vir para receber unção, oração. Estamos declarando sobre vocês. sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
Senhor, nós te louvamos nesta noite. Senhor, nós recebemos, Senhor, da mão do Senhor a unção de não desistir, a unção de prosseguir, Senhor. E nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre as nossas vidas fome e sede da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Nós queremos encher o nosso coração do alimento que vem do céu e das nossas mentes, Senhor. Dê-nos discernimento para andarmos, Senhor, na verdade nos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Eu declaro sobre cada um aqui fome, sede da Tua palavra, um discernimento, um entendimento maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus.